O vídeo de hoje foi inspirado em uma mensagem que eu recebi de uma pessoa e eu achei muito bacana essa mensagem e resolvi transformar nesse vídeo. Na mensagem, a pessoa me falava assim: Cíntia, eu ouvi um dos seus podcasts e nele você dizia: não confie em nada do que eu falo, experimente, teste. E ela falava: por que que você, volta e meia, usa essa frase? Por que que você diz isso? E olha que interessante, né? Por que que eu falo isso? Porque eu acredito que na maior parte da nossa vida, principalmente se você está nessa faixa etária como a minha, o pessoal que vem de uma outra geração, nós fomos ensinados a absorver informação e aceitar aquela informação. É lógico que eu estou generalizando aqui, mas de um certo modo, nós recebíamos essa informação e considerávamos como sendo uma verdade. E quando você experimenta, você não acredita, aqui do ponto de vista espiritual e energético, você tem uma oportunidade de testar por você mesmo se aquilo faz sentido, se aquilo é verdade. Eu sempre falo, leva a informação que eu trago, que foi o que essa moça ouviu no podcast, leva essa informação para o seu coração, vê como você se sente. Olha como isso é importante. O que é o meu ponto de trabalho principal? Energia e emoção. Estudando energia e emoção, que eu criei os cursos que eu tenho. O curso de floral do reset energético, que faz aquela limpeza dessas memórias que nós trazemos em nós. O curso de florais, enfim, vários cursos, né? Tanto dos florais vibracionais, quanto o curso da relação com o dinheiro. A base de todos esses cursos que eu trago é uma só: energia e emoção. Muda a forma como eu abordo, muda o contexto, mas a premissa é a mesma, que se nós observarmos nossas emoções, se nós observarmos como nós nos sentimos, nós conseguimos ter uma expansão maior de consciência. E quando eu falo, então, para você não acreditar, mas testar, eu estou te dando a ferramenta, a alternativa, a opção de você fazer essa experiência com o seu corpo, o seu próprio corpo, com a sua fisiologia, como você se sente com a informação que eu trago. Então, eu resolvi trazer esse vídeo para falar assim, ó, como que você pode usar esses conteúdos que eu trago aqui para vocês. Primeira coisa é realmente não aceitar tudo, mas testar, experimentar, ver como que isso é verdade para você. Então, experimenta. Eu sempre trago um exercício, eu sempre trago uma prática. Faz essa prática e vê como ela ressoa. Leva ela para o seu coração. Vê como que o seu corpo sente, se ele expande a energia ou se ele se retrai. E mesmo que você fale assim, Cíntia, mas eu não tenho essa percepção ainda, eu não tenho essa sensibilidade energética, não tem problema. Mas insiste, porque aos poucos você vai começar a desenvolver essa sensibilidade para perceber quando a sua assinatura energética, a sua energia, quando ela expande e quando ela retrai. É como se fosse assim, um movimento de leveza, um movimento agradável e um movimento de recolhimento, de retração. Experimenta fazer as atividades que eu trago, experimenta observar então como o seu corpo reage de acordo com aquilo que eu comento nos vídeos. Tem vezes até que você vai me ver falando assim: olha, eu vou te falar uma coisa, pode ser que você não goste, observa. Então já é um treinamento que eu vou fazendo para que você desenvolva essa percepção. E aqui uma curiosidade: tem vezes que nós ouvimos algo e o nosso sistema energética, ele simplesmente rejeita aquilo que nós ouvimos. Por que que ele faz isso? Porque provavelmente aquela informação vai contra uma crença sua que é forte. Então, é interessante você falar assim: opa, por que que aqui a minha energia se fechou? Que crença que eu tenho sobre isso que simplesmente rejeitou? E quando você perceber isso, aqui ó, vamos testar já, né, para você fazer esse experimento. O que que eu quero que você faça? Que você desenvolva um olhar de curiosidade. Não é aceitar ou negar, mas simplesmente falar assim: interessante, por que que isso soou tão contraditório para mim? Por que que meu sistema se fechou para essa informação? Simplesmente de você trazer um olhar curioso, você já começa a trabalhar com seus paradigmas, com as suas crenças, com as suas narrativas. E é aqui que você começa a expandir e desenvolver a sua própria energia para você sentir aquilo que faz mais sentido para você, aquilo que está mais alinhado com você. Por que isso, né? Porque nós temos
o nosso eu superior, o nosso eu mais evoluído, você pode dar o nome que você quiser, mas tem uma parte nossa que tem uma percepção de mundo muito maior que a nossa. E quando nós estamos alinhados a ela, esse sentimento de leveza é muito maior, é muito mais perceptível. E quando nós estamos desalinhados com essa parte nossa, nós sentimos um peso, nós sentimos essa retração. Olha que interessante. Então, ouviu alguma coisa que gerou uma contrariedade em você, observa isso com curiosidade. Não é para você aceitar e falar, é isso, ou não, não acredito em nada que ela falou, simplesmente observa. Que é a primeira coisa que eu sugiro que você experimente, né? Você testar se funciona para você, fazendo essas experiências, experiências de curiosidade. Então você fala assim, poxa, e se o que a Cíntia falou for verdade? Né? Como que isso funciona para mim? Como que o meu sistema reage a isso? Quando eu digo meu sistema, é todo o seu corpo, toda a sua energia. Nós somos formados por diversas camadas de energia. O nosso corpo físico é só uma delas, né? Existem outros, níveis energéticos dos nossos corpos. Então, fazer esse teste é como se você se apropriasse dessa informação e falasse: vou ver como eu me sinto com isso, vou fazer uma experiência. Uma das experiências que eu também recomendo muito, tanto para os meus alunos quanto nos vídeos ou no podcast, é você é, ver como você se sente quando você passa intencionalmente alguns dias praticando gratidão e generosidade. Pode ser que só de você ouvir isso, você já vire os olhos e falar: ai meu Deus, lá vai esse pessoal falar de novo de gratidão. Sim, por quê? Vou trazer o meu lado aqui e veja como você se sente. A energia da gratidão, se você vir as faixas energéticas, energia de gratidão é muito alta. E quando você intencionalmente se dispõe a se conectar com essa energia, você muda a sua assinatura energética. Agora pensa comigo, a sua assinatura energética, aquilo que você vibra, é o que cria a sua realidade, aquilo que você vê aí fora, no mundo externo, né? Por isso que eu falo que nós temos o nosso universo interno e nós temos o nosso universo externo. O interno é que cria o externo, aquilo que você vê, aquilo que passa pelos seus filtros. Depois, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, sobre os nossos filtros, que acho que é bem interessante. Mas pensa assim. É o interno que está criando. Então, se eu trabalho a energia de gratidão, sincera, não é aquele agradeço, agradeço, agradeço mecânica, automático, aquela, sabe, sem emoção. Não, mas realmente você parar por um momento e falar assim, ó, hoje eu vou olhar com mais gratidão, com mais generosidade para aquilo que acontece comigo. Então, é uma experiência que você faz, você coloca isso em prática e vê o que que acontece nesse universo externo. E aqui um detalhe que é importante, bem importante. Existe uma lei universal que é a lei da gestação, ou seja, o que que isso significa? Que o que nós estamos vivendo hoje, nessa realidade, nesse momento, não nessa realidade, nesse momento, é o resultado de uma vibração que nós lançamos para o campo no passado. Ok? Então, o que você está experimentando hoje é como se fosse um eco de alguma coisa que você energeticamente lançou para o universo nos dias anteriores, nos meses anteriores. Então, você está colhendo aquilo que você plantou. Quando você começa a fazer esse experimento, por exemplo, de gratidão e generosidade, você está plantando hoje uma nova energia, uma nova semente. Então, não quer dizer necessariamente que você muda hoje e já vê o resultado hoje. Embora, da forma como a energia está mais acelerada, eu tenho certeza que você já vai ver mudança no seu próprio dia. Mas sabe o ripple effect? Eu sempre falo do ripple effect. O ripple effect é assim, ó, imagina aquele lago calmo, bem plácido, com aquela aguinha tranquila. Aí você vai lá, pega uma pedrinha assim, ó, e joga essa pedrinha no lago. O que que acontece? Sabe aquela ondulação que faz? Aquilo é o ripple effect, ou seja, você lança alguma coisa e aquilo se propaga, aquilo vai para onde? Para o campo, para esse campo energético em que todos nós estamos e ao qual todos nós estamos conectados. Então, quando você muda a sua assinatura energética, você
causa essa perturbação no bom sentido aqui, porque nós estamos trabalhando numa vibração mais alta, você causa essa perturbação no campo e lança essa energia para o seu campo. Então, ela vai se propagando. Você vai sentir uma diferença hoje, mas também vai sentir amanhã, depois de amanhã, a menos que você faça algo que você suba a sua vibração e depois você faz alguma coisa muito forte que baixe completamente sua vibração. Então você vai ter que equilibrar, vai ter que modular de novo essa assinatura energética, ok? Mas quando então nós falamos de praticar e trazer essa gratidão intencional, é sobre isso, né? Como que você pode praticar essa gratidão no dia a dia? Alguém segurou a porta para você passar, na sua mente, não somente você vai agradecer a pessoa, mas reserva um segundo que seja intencionalmente de falar obrigada. Quantas vezes você já viu o pessoal passa assim? Você pode estar carregando um monte de coisa, a pessoa abre a porta, vai embora e você fica ali tentando fazer um malabarismo para abrir a porta. Então, pequenos gestos já valem. Ó, um experimento então para você testar. Seu trabalho é pegar essas informações e aplicá-las, usá-las na sua vida e ver como que elas funcionam para você. Então, primeira coisa para você colocar em prática, ok? Outro ponto que eu gostaria de trazer é para você aproveitar esse processo de percepção, experimentação que gera transformação. Por quê? Eu sempre digo que nós somos o observador dentro da criação, né? Nós somos a criação, mas nós também somos o observador. O que que isso significa? Se eu crio a partir do meu universo interno, eu crio e eu observo, eu vejo o meu universo externo sendo criado a partir desse meu interno. E esse processo de transformação, então, ele é muito interessante e ele vai acontecendo gradualmente à medida que você vai mudando o seu olhar, à medida que você vai mudando a sua vibração interna. Então, é, se esse processo não for agradável, não for prazeroso para você, você vai abandonar. Se você usar, olhar para ele como uma obrigação, como algo que você tem que fazer, sabe? Uma lista de tarefas, você abandona. É mais ou menos como você fazer uma atividade que você não gosta, né? Então, por exemplo, eu não sei dançar, não gosto de dançar. Se eu me forçar a fazer isso, eu sei que eu vou abandonar, eu não tenho ritmo, não consigo. Ou eu respiro ou eu danço, então não dá. Qual que é uma atividade que talvez você não goste? Talvez você não goste de correr ou de fazer atividade física. Concorda que é algo que está muito propício ou muito propenso para você acabar abandonando? Então, esse processo de transformação do olhar nosso não pode ter esse peso. Tem que ser legal, tem que ser agradável. Aí que esses experimentos, essas experiências que você faz se tornam tão legais, porque você vai descobrir o seu ritmo, você vai descobrir a sua leveza. Eu adoro correr, então assim, eu acho a maneira de eu fazer algo que me agrade. É isso que eu quero que você faça. Então, descobrir como fazer esse trabalho de modo que você goste, que seja é, uma inspiração para você. Então, pode ser que você faça esse experimento da gratidão e da generosidade e o seu dia seja tão leve que você fala: Ah, gostei disso, gente, olha que legal. Então, isso te anima, concorda? Não, não vai ter uma fórmula, cada pessoa vai ter uma maneira diferente de lidar com isso. Mas descobre aquela que te impulsiona, que te satisfaz, para que você não desista, para que não seja uma obrigação. Nós não queremos que isso seja uma obrigação. Eu sei que eu uso muito tem que, é necessário. Quase impossível nós não usarmos essas palavras quando a gente fala sobre esse processo de expansão de consciência, de transformação. Mas não é para ser um fardo, ok? Combinado isso? Vamos para mais um ponto. Esse outro ponto, ele é simples, muito simples, mas eu não consigo nem colocar em palavras o impacto disso aqui. O que que eu gostaria que você pensasse? E é uma coisa que eu trago muito nos meus cursos para as minhas alunas. Nós olharmos para esse conteúdo, aquilo que nós estamos aprendendo, não de uma forma passiva, né? Então eu sento aqui, ouço alguém falar alguma coisa, você me ouve falar alguma coisa e depois segue o seu dia. Ou seja, foi um movimento passivo. Não, você já vai colocar em prática, não vai? Né? Esse é o propósito do experimento, que você coloque em prática de alguma maneira.
mas não tentar absorver tudo de uma vez. Não dá. Tem uma fase. Para tudo que nós aprendemos, existe o tempo certo daquilo se tornar natural. Por exemplo, quando eu era professora de inglês, eu apresentava os temas para os meus alunos, apresentava estruturas, vocabulários, mas nós tínhamos que apresentar de novo, e de novo, e de novo, até um momento que aquela estrutura. Ó, o filhote ligando. Até o momento que aquela estrutura se tornasse natural. Então, não para, né? Faz parte, gente. Não vou editar o vídeo, não. Vai assim mesmo e tá tudo bem. A ideia é não tentar fazer tudo. Você vai ter o seu próprio tempo de absorver o conteúdo. Por exemplo, quando nós falamos em vocabulário, no inglês, né, nós temos o vocabulário passivo e o vocabulário ativo, sabia? O vocabulário passivo é assim. Quando você pega um texto em outro idioma e você lê aquele texto e fala, nossa, Cíntia, entendi tudo que estava ali. Mas não significa necessariamente que você, se tivesse que escrever ou falar sobre aquele assunto, você usaria aquele vocabulário. Provavelmente você usaria outro, mais simples, mais fácil, que fosse mais natural para você. Mas de tanta exposição, chega um momento que parte daquele vocabulário que era passivo se torna ativo. Então você se vê fazendo estruturas mais elaboradas, usando uma variedade maior de palavras. Por quê? Porque teve um tempo para processar e absorver essa informação. Ficou mais claro assim de perceber? Então, esse olhar que eu quero que você traga. Não tente reter todo o conteúdo, todo o material que a gente traz aqui, ou de qualquer curso que você faça de uma única vez. Aprecie aquele movimento, escolhe uma maneira de você praticar ativamente para que se torne natural, para que faça parte do seu uso mesmo, né, da aplicação prática daquilo. Então, normalmente, o que que as pessoas fazem? Elas estão assistindo um vídeo e aí, de repente, vem aquele insight, sabe? Que você fala, puxa vida, isso aqui, né? É uma coisa que mexe com você. Às vezes, é, o nosso corpo reagiu, a nossa alma reagiu àquilo e nós nem percebemos. Como que a nossa alma reage? Ah, ó, você vai se aprofundar. Eu falo, para mim é energia e emoção. É isso que você vai encontrar aqui no canal. A nossa alma reage quando, de repente, você faz uma prática, ouve alguma coisa e, sabe, dá uma leveza. Às vezes você tem até um suspiro que sai, um som muito agradável. Você nota uma virada de chave no seu campo. Nunca percebeu isso? Ah, então, ó, vamos instalar aqui um ancoramento de energia para que da próxima vez que isso aconteça, você perceba. É muito interessante. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. É a resposta da nossa alma. Eu falo alguma coisa e aí sai aquele suspiro, sabe? Ah, é esse movimento do nosso eu superior ouvindo. É uma comunicação que acontece sem que nós tenhamos uma interferência ativa. Olha que bacana que é isso. Então, se você tiver um insight em algum vídeo, e a primeira resposta que nós costumamos fazer, né, é tentar anotar ou fazer alguma coisa para nós nos lembrarmos disso. Talvez você coloque numa lista, dependendo de como que é o seu estilo de aprendizado, não sei. Mas normalmente a gente tem uma maneira de tentar lembrar daquilo. O que que eu queria que você fizesse? Em vez de se preocupar em transformar isso em um lembrete, em uma tarefa, não. Eu queria que você simplesmente parasse no momento que você tiver um insight. Isso é sério, é simples, mas é sério. Que você pare naquele momento e você agradeça por esse insight. Sabe? Se tiver, vamos supor, você está numa sala de reunião, tem um monte de gente, mas alguém fala alguma coisa que faz um sentido para você, mesmo no âmbito de trabalho, não é somente nesse âmbito de expansão de consciência, de energia, não, qualquer coisa. Alguém falou uma coisa que fez um sentido, te trouxe uma leveza, para por um momento, fica quietinha, leva a sua atenção para dentro, né, para o seu peito, aqui para o seu chakra cardíaco e agradeça. Olha uma maneira simples de você trabalhar com a energia de gratidão. Quando você faz isso, você permite essa conexão da gratidão no seu corpo. É como se você trouxesse ela para dentro. E o que acontece quando você faz isso? Você expande a sua percepção. Quando nós trabalhamos com o nosso chakra cardíaco, que tem esse movimento magnético, esse movimento de
trazer para nós essa realidade externa, quando você faz isso, você faz uma expansão muito grande nesse chakra cardíaco. E aí, pensa, quantas vezes a gente acha que a transformação vai acontecer aqui, ó, na nossa mente, aqui na parte, sabe, de cima do pescoço? Não é, é aqui, ó. A transformação vai acontecer, sabe onde? Ativando o nosso chakra cardíaco. É aqui que você vai conseguir mudar. Não é com entendimento racional. Vai ter vezes, por exemplo, quando eu falo dentro do treinamento do FAP, que é a nossa relação emocional com o dinheiro, logo no início eu falo para as minhas alunas assim: tem muita coisa que eu vou conversar aqui e não vai ser um conteúdo para sua mente racional, é um conteúdo que eu estou me comunicando com a sua alma. É diferente. E esse movimento da alma ouvir faz com que a sua energia mude. Então, esse processo de de novo, né? Esse processo de transformação não vai acontecer na sua cabeça, ele vai acontecer no seu coração. Deixa eu silenciar aqui o garoto. Vamos colocar no modo avião. Pronto. Vai ser no seu coração e você vai ver a diferença. Vai por mim. Então, teve um insight, ouviu alguma coisa que fez todo sentido, você notou que aquilo fez sentido para você? Pausa, respira e agradece. Agradece por esse insight. Agradece por esse entendimento que chegou até você. Eu lembro de várias ocasiões em que, quando acontece isso, é como se você virasse uma chave. Até a forma como eu olho para a rotina muda muito. Você vai ficando cada vez mais treinado nisso. Então, pensa assim: quantas pessoas trazem peso, trazem muito peso para aquilo que ela quer fazer e, por conta desse peso, elas acabam abandonando. Enquanto que outras entendem que se ela trouxer alegria, se ela trouxer descontração, ela vai levar o movimento com muito mais frequência. Então, pensa nisso, pensa nisso. É muito gostoso fazer esses exercícios e fazer essas práticas. Por quê, né? Porque esse movimento de pausar, então, e levar para o coração em agradecimento pelo insight. Porque se não é o intelecto que vai fazer a transformação, nós precisamos fazer as pazes com o nosso sistema nervoso. É o nosso sistema nervoso que vai nos ajudar nesse processo de avanço. Por mais que você racionalmente entenda que alguma coisa é boa, por exemplo, uma dieta, você fala assim: olha, eu sei que eu não devo comer isso ou aquilo. Nem vou entrar em detalhes, porque cada pessoa vai ter um conjunto de regrinhas ali sobre o que deve ou não deve comer. Mas imagina, você tem o seu conjunto de regras. Mesmo você sabendo, pode ser que no racional você entende, mas no emocional você se pega comendo aquilo. Não é isso que acontece às vezes? Então, quando você tem esse insight, deixa o seu corpo entender, deixa o seu sistema nervoso entender, deixa, sabe o quê? As suas emoções entenderem. E a melhor maneira de fazer isso é realmente pausando e agradecendo, né? Você fala assim: puxa, nossa, que legal! Agradeço muito por ter me trazido essa informação, agradeço muito por eu ter me conectado com essa informação. Ontem eu tive um insight assim fantástico e foi muito significativo e uma mudança de olhar completa. Quando eu percebi aquilo, eu fiz exatamente isso que eu estou falando para você. Parei e agradeci. E eu senti todo o meu corpo relaxar. Por quê? Porque ele absorveu aquela informação. Você começa a aprender a lidar com o seu corpo de uma maneira diferente. Você começa a trabalhar em sintonia, alinhado ali com o seu corpo. E por conta disso, vai ser muito menos provável que você esqueça daquilo. Por quê? Porque você internalizou, porque aquilo fez sentido para você. É assim que eu começo os meus cursos. Eu falo para as minhas alunas: pega aquela informação que faz sentido para você e leva para dentro. Leva aquela informação. E olha que curioso. Outro ponto que eu falo, vou fugir aqui um pouquinho, mas é assim: depois, dentro dos cursos, por exemplo, eu falo, depois assiste de novo o conteúdo. Por quê? Porque nós também vamos absorvendo informação em camadas, dentro daquilo que nós conseguimos processar. Lembra do exemplo que eu dei agora há pouco sobre o vocabulário, quando a gente estuda um outro idioma? É a mesma coisa. Imagina assim, ó, você é exposto a um vocabulário sobre carros.
No primeiro contato que você tem com isso, você só vai lembrar, sei lá, do carro, do pneu e do banco, mas depois você vai começar a lembrar qual que é o vocabulário, qual a palavra que você usa para descrever o volante, ou a maçaneta, ou o vidro. Você precisa de exposição para que você acesse novas camadas. Então, agradeço o primeiro insight, mas revisite, assiste de novo. Se você gostou de um vídeo aqui, marque esse vídeo para você assistir, salve esse vídeo e assistir mais tarde. Aí depois você vem, assiste de novo. Muito provavelmente você vai acessar uma camada diferente de conteúdo que da primeira vez você não acessou. É um processo natural. Todos nós fazemos isso. Para tudo, para tudo. Até mesmo quando nós fazemos um tratamento de Reiki, existem camadas de tratamento que nós conseguimos acessar. Então, é um processo normal, certo? Bom, essas estratégias são as minhas recomendações para você fazer sempre que você assistir um vídeo daqui. Como eu disse, meu foco principal é emoção e energia. Como que o nosso corpo, como que a nossa vida, ela acontece em torno disso, em torno das nossas emoções e da nossa energia. Todos os meus cursos, de alguma maneira diferente, falam sobre isso. Então, quando você coloca isso em prática, você pode ver aqui, ó, nós temos algumas playlists que falam sobre florais, nós temos playlists que falam sobre criar uma rotina intencional. Depois dá uma pesquisada aqui no canal. Existem diversas playlists diferentes. Escolhe uma que toque o seu coração, começa a navegar por ela, veja como você se sente. Vai escolhendo aquele conteúdo que você vai tornar seu, como um experimento mesmo, como uma experiência, mas acima de tudo, divirta-se, divirta-se. E quando você vir algo que faz sentido, que toca a sua alma, e às vezes você nem entende por quê, pausa, agradeça, traz isso para dentro do seu coração. Não tenta reter esse conteúdo, simplesmente agradece. Quando você traz isso para o seu cardíaco, ele já vai integrar, não é fantástico? Então, ó, divirta-se aqui no canal e se gostou, deixa o seu like, compartilha e já escolhe outro vídeo que eu vou deixar aqui em algum ponto dessa tela para você continuar nesse movimento da sua expansão. Um abraço.